dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem em monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer, porque nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Não importa o lugar, porque o Senhor é espírito e está em todos os lugares. O Senhor é onipresente, é onisciente, e o Senhor se importa com cada um de nós, Pai, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada vida que aqui veio nesta manhã, Senhor, para te buscar, para conhecer mais um pouco da tua palavra. Esteja abençoando os demais irmãos, ó Deus, que estão em seus lares, alguns nos hospitais. Que o Senhor visita neste momento, Senhor, com teu poder e com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus, derramando, Senhor, a tua bondade sobre a vida de cada um. Abençoe, Pai, essa escola dominical. Abençoe também o louvor que vamos entoar a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos cantar com o pastor? Bom dia, meus amados irmãos. Vamos então dar continuidade a esse texto muito bonito que Adel leu, que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Vamos cantar então que o Senhor está sobre a terra, procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores. Vamos louvar nessa manhã, queridos. Vamos colocar em pé neste momento. Quero dar um bom dia também aos irmãos que estão nos vendo pela telinha. Que o Senhor abençoe a todos, aqueles que estão vendo agora e que irão nos ver. Deus abençoe a todos. Vamos alegrar na presença do Senhor. Cante aí conosco também do seu sofá aí, da sua sala. Chama a criançada para participar e vamos todos juntos, na fé do Senhor. Pai, sei que os teus olhos... Adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, oh Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai, faz em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer
de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em um verdadeiro adorador. Amém, Senhor. Que o Senhor prepare os nossos corações, nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, para que possamos ministrar um louvor agradável ao Senhor, um louvor puro, Senhor. Que o Senhor purifica os nossos corações, tira tudo que não procede de Ti, para que o nosso coração nosso louvor possa brotar de um coração lavado e remido no Teu precioso sangue. Perdoa nossos pecados, nos alegra o coração. Eu oro agora pelas famílias que estão nos assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe, leve a cura, leve a motivação, leve o ânimo, Senhor, a cada residência. Que esses irmãos recebam a cura agora, ó Pai, a paz do Senhor, a alegria, o conforto do Teu Santo Espírito. Alegra os lares, motiva, abra as portas, abençoa com as bênçãos celestiais. Nos abençoa também a nós que estamos aqui, que todos nós possamos ser guardados, ser libertos, ser protegidos pela Tua mão santa e poderosa. Vem abençoar o Teu povo, Senhor, a Tua família, ó Senhor, que nós possamos estar diante de Ti alegres, motivados e felizes na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, porque o Senhor é o nosso grande amigo que nós encontramos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Hino de número 113 do nosso inário. Achei um ótimo e maravilhoso amigo. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guia até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém, queridos. Como é bom adorar o nosso Deus, exaltar o nome dEle na casa dEle e nas nossas casas também, não é? Porque a igreja, ela é espiritual, ela é invisível, ela é militante, ela é um povo reunido, espalhado pela face da terra. Quando nós nos unimos no mesmo propósito, no mesmo espírito, seja presentes, seja por meio
virtual, nós estamos reunidos na presença de Deus e ali nós recebemos as bênçãos, somos edificados, somos consolados, aprendemos do Senhor, crescemos juntos e que possamos estar juntos agora como igreja, não só os que estão aqui, mas os que estão nas suas casas, para juntos aprendermos a santa palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então vamos para a nossa escola dominical nesta manhã e que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, sentados mesmo, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, que nós vamos estudar hoje sobre a mulher samaritana. Vamos aprender um pouco sobre esse texto, vamos fazer uma leitura bem aprofundada, analisando o que esta palavra diz, o que ela quer dizer, o que ela disse, o que ela quer dizer para nós nos nossos dias. Uma palavra maravilhosa aqui, Jesus mostrando a sua bondade, a sua grandeza com essa mulher samaritana. Vamos ler alguns versículos e depois a gente vai lendo e vai meditando. Diz assim o versículo 1 do capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixando a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Tá bom, queridos, até aqui, depois a gente vai ler. Jesus, queridos, é o evangelizador dos evangelizadores. Ele é impressionante o encontro dele com essa mulher samaritana. Ele evangeliza essa mulher, ele faz dela a primeira missionária, a primeira evangelista da história do Novo Testamento. Ela era uma mulher rejeitada, uma mulher samaritana, de vida errante, mas o Senhor Jesus foi até ela, não é, na misericórdia dele, mostrando que para ele não existe raça, cor, nível cultural, situação da pessoa. E ele mostra isso interessante. Se você voltar alguns capítulos, você vai ver ele evangelizando outra pessoa, mostrando, se revelando, mostrando como é a palavra, como a pessoa deve proceder. Você vai encontrar um homem rico, maioral dos judeus, um líder do Sinédrio, Nicodemos, homem culto, homem rico, com todas as qualidades, os predicados admiráveis, e ele evangeliza ele como se fosse da mesma forma que aquela mulher samaritana, e diz para ele como é as coisas, como é a verdade. Agora ele vem para essa mulher, uma mulher rejeitada, porque os samaritanos eram rejeitados, uma mulher que nessa época a mulher não tinha voz, e faz dela a primeira evangelista da história. Essas coisas que nós vamos estar analisando, né, nesta manhã, numa leitura bastante analisada, bastante trabalhada. Então, vamos começar. Eu li 2 versículos aqui, nós vamos lê-los novamente para dar prosseguimento. Ele diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixando a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. Essas questões, das pessoas ficar perguntando as coisas sem sentido, sempre foi assim. Mas, quando eu encontro com
como as pessoas, muitas das vezes, antes de me cumprimentar, eles dizem, como é que está a sua igreja, quantos membros e não sei o quê, quantos batismos, e, enfim, aquela coisa que parece que é preocupação, mas a gente sabe que não é. Então, essas coisas, esses falatórios, a coisa começa mais ou menos aqui. O Senhor ignorou essas coisas e foi para evangelizar para outro canto. Essa é uma das causas. Outra é a prudência dele mesmo, né? Porque os fariseus, os líderes judeus já estavam de olho nele desde o início. Então ele estava ali evangelizando, o Espírito Santo operando e muitos se convertendo e batizando. Ele já estava superando o grande evangelista João Batista, né? Então ele prefere sair da província da Judéia, ali onde é Jerusalém, o templo, e vai para a província da Galileia, de onde a origem dele, né, que ele é de Belém, uma cidadezinha da província da Galileia. Então ele vai para lá trabalhar para evitar essas palavras, né, esses questionamentos, enfim, e também por questão de prudência, ele vai para a Galileia. E aí ele prossegue a leitura. No verso 4 diz, era necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário atravessar a província de Samaria, passar por ali? Havia pelo menos 3 rotas da Judéia para a Galileia. Essa rota da Samaria era mais curta, só que ninguém passava nela, porque ali estavam os samaritanos, os nojentos, por assim dizer, os rejeitados. Os judeus não compravam nada de samaritano, não relacionavam com samaritanos, os chamava de cachorros. Então eles evitavam passar nessa rota, mas Jesus passa por ali e diz que é necessário. Por que é necessário? É para cumprir a agenda de Deus. Deus tem uma agenda e ele precisava passar ali para evangelizar, para fazer a sua primeira missionária, a sua primeira evangelista. Então é por isso que é necessário que ele passe por ali, pela Samaria, no meio da Samaria, corta no meio da Samaria até chegar a Galileia. E assim João continua nos relatando. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus estava com seus discípulos, obviamente, ele estava indo e ele chega bem próximo, nas proximidades dessa cidade chamada Sicar, exatamente onde estava a cisterna, o poço que Jacó havia cavado de 30 metros, não é? Onde tinha água com abundância, esse poço. E essa região, como ele amava muito José, ele já dera de herança para ele, quando ele era novo ainda. Então ficou sendo a terra. Depois os descendentes de José ficaram nessa terra, nessa região aqui. Por isso que diz que era a região de José. Ele chegou por volta do meio-dia ali com os discípulos cansados. E ele estava bem próximo de Sicar, a cidadezinha. Ele fica e pede que os discípulos vá comprar comida. É um tanto estranho, porque o judeu não comia nada manufaturado, feito pelos samaritanos, porque eles eram imundos, tamanho orgulho dos judeus. E Jesus vai quebrando o paradigma, Jesus vai mostrando a verdade, o evangelho, que não faz de fato separação, é apenas um povo, Deus não vê ninguém melhor do que o outro. Então certamente os discípulos ficaram tanto pasmados com o fato de Jesus pedir que eles fossem comprar alimento, mas obedecia, o mestre sabia que ele era o mestre e ele sabia o que eles confiavam nele, e lá foram para adquirir esses alimentos, enquanto Jesus ficou ali sentado, né, exausto, naquele poço das terras, né, de Jacó ali, próximo a Sicar. E ele prossegue nos narrando o texto. A aula é exatamente uma leitura aprofundada do texto. Aí começa a história da mulher, não é? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quando aquela mulher chegou, Jesus viu, falou: chegou, é ela. E aqui a gente aprende até uma técnica, né? A melhor técnica, o melhor evangelista do mundo. Ele puxa a conversa com aquela mulher. Ele não precisava de água dela. Ele poderia, com o poder dele, estava com sede, criar uma fonte ali, naquele lugar, uma água maravilhosa, e beber e saciar a sua sede. Mas ele quer conversar com ela, ele quer puxar a conversa. Quando nós formos evangelizar, aprendamos então com o Senhor. Então ele puxa a conversa com ela ali, um assunto mais óbvio ali, estava com sede, enfim, o poço ali, então ele pede a ela. E ela espanta muito, exatamente porque os judeus não se dirigiam nem a um samaritano, mas não a uma mulher. Um mestre judeu jamais conversaria com uma mulher samaritana. Se era samaritana, imagina, além de ser samaritana, mulher. E ela estranha isso. Olha o verso 9 de novo. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E por que os judeus não se dão com os samaritanos? Como é uma aula de escola dominical, vamos falar alguma coisa, lembrar sobre isso, que Israel teve 3 reis, foi o reinado unificado, que era um reinado só, das 12 tribos, que foi Saul, Davi e Salomão. Então, com o filho de Salomão, Roboão, houve uma divisão do reino em 10 tribos e 2 tribos, sendo que 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, Roboão, e as 10 foram para Samaria, a região ali de Samaria, atual não, na época de Jesus, Samaria, com Jeroboão, da tribo de Efraim. E aí o que acontece? Eles foram para lá e essas 10 tribos não continuou seguindo ao Deus verdadeiro, de forma verdadeira. Eles logo construíram aquele bezerro de ouro que eles tentaram construir no deserto, e que eles aprenderam a adorar lá no Egito. E começaram a adorar ali, e também adorar a Deus. Eles eram uma mistura. Começaram a adorar a Deus, e os reis do norte, as 10 tribos, é chamado de reino do norte, e as 2 tribos que ficaram em Jerusalém, chamado de tribo de reino do sul. Esse reino do norte, então, os reis do reino do norte foram todos ímpios, e um atrás do outro, e Deus exortando por meio dos profetas, e não adiantava. Em 700 e pouco antes de Cristo, os assírios invadiram o reino do norte e usaram uma estratégia de eliminar o povo de Israel, porque já vinha antes, Satanás tinha esse objetivo de acabar com o povo de Israel, acabar com essa raça, para que Jesus não viesse, porque a profecia bíblica diz que Jesus viria, de Judá, da descendente de Judá, do povo de Israel, filho de Abraão, de uma nação, uma raça pura, fiel a Abraão. Então, ele queria fazer isso. O que o rei Sargão fez? Ele levou uns 70% daqueles judeus, da tribo do norte, para as regiões ali de onde ele morava, e deixando uns 30% ou 20%, que aí trouxe pessoas de outros reinos, ateus, para Samaria, para casarem com o pessoal ali e misturarem, e assim acabaria com a raça dos judeus. E assim ele conseguiu com essas 12 tribos, não com todos os judeus, que tinha ainda as 2 tribos que permaneceram fiéis até Jesus, mas ele conseguiu, ficou uma raça mista. E aí já começou a animosidade, mas ela intensificou muito, porque em 500 e poucos, não tem a data precisa aqui, o reino do sul foi levado por Nabucodonosor, para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos,
E da mesma forma que o povo de Samaria, que é as tribos do norte, só que eles não misturaram, eles permaneceram fiéis. E depois dos 70 anos eles voltaram. Quando eles voltaram, eles reconstruíram o templo de Jerusalém e proibiram os samaritanos de frequentar o templo, de ir até o templo. O que os samaritanos fizeram? Construíram um templo no Monte Gerizim. Qual a ideia deles? Gerizim é exatamente onde Abraão levantou o primeiro altar, quando ele chegou ali em Canaã. Então eles acreditavam piamente que era ali que deveria construir o templo, é ali que estava Deus, é ali que estava a presença de Deus, no Monte Gerizim. Por quê? Porque foi o primeiro lugar que Abraão levantou o altar. E então ficou essa animosidade. É por isso que os judeus não se dão com o samaritano. É tudo isso nessa pequena frase que João quer dizer. Só que era tão familiar para eles essas questões, né, que ao ler eles entendiam perfeitamente tudo isso que eu falei. E ele prossegue a partir do verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seu gado, seus filhos e seu gado? Jesus continua com o evangelismo. Deixa eu beber uma água aqui, que a garganta está complicado hoje. Jesus, queridos, continua com a prática, com a técnica de evangelismo. Agora ele oferece uma coisa espetacular para a mulher, uma coisa maior do que tudo, uma coisa grandiosa. É assim que nós fazemos também quando nós estamos evangelizando. Nós oferecemos para as pessoas a melhor coisa, a maior coisa, a coisa mais importante que existe, que é Jesus Cristo e a salvação nele. Então ele aqui oferece, pega o gancho da água, né, e aí oferece a água da vida. E a água da vida é exatamente ele, que sacia a sede, a inquietação, né, a sede da alma, as necessidades. Assim como a água supre a dessedenta, não é? E aí refrigera e tranquiliza, assim a salvação. Então ele estava apresentando para a mulher essa água que ela não mais, não é, teria sede. E ela não entende, ela está ainda naquela visão material, ela não compreendeu ainda. Ela diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior? E fala-se que se ele é maior do que Jacó, que já deu aquela água para eles, que não é a água viva, né? Essa água que não volta a ter sede, ele teria que ser bem maior do que Jacó, então, que a água dele seria muito melhor, porque a pessoa que bebesse nunca mais, sempre estaria com aquele sentido farto, né? de tranquilo, satisfeito. Então teria que ser maior do que Jacó. E aí ele continua falando para ela, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a pessoa seria farta, seria alegre, e ela teria a própria vida eterna, que a água é a vida eterna em Jesus. Mas ela, queridos, continua sem entender. Ela diz no verso 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscar. Então ela ainda está no sentido material, achando que seria uma água mesmo, porque olha que maravilha para ela não precisar mais ir naquela fonte, com aquela vazia. E é interessante que ela, geralmente as mulheres nessa época pegavam água cedinho à noitinha, que era fresquinha. Essa hora ninguém pegava água, ela ia porque essa hora ninguém ia, ela tinha vergonha da vida que vivia nessa época.
era muito vergonhoso, né, o modo que ela vivia. Então ela ia escondido, mas não conseguia esconder de Jesus, porque chegou lá, Jesus estava esperando ela para restaurá-la, para resgatá-la e fazer dela a sua missionária. E ele prossegue no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus muda de assunto, Jesus quer agora mostrar quem ela é. Jesus quer, porque a pessoa precisa ter consciência, a pessoa que está sendo evangelizada, que ela é pecadora, ela vai refletir sobre o pecado dela, sobre a vida dela, para que ela possa se arrepender da situação dela. É por isso que Jesus pede para ela chamar o marido, porque Jesus, sendo Deus, ele sabia da situação dela e queria que ela mesma confessasse aquilo. O Senhor Jesus motivou ela, provocou ela a confessar, e ela foi sincera com o Senhor. Apesar da situação dela, ela foi totalmente verdadeira, e o Senhor elogia a transparência dela, a honestidade dela ali. Não usou de mau caráter, de hipocrisia, e falou a pura verdade. Então, a partir do verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Você elogia ela, você disse a verdade com verdade, e você contou a vida dela, não é, como o próprio Deus, né, disse, você teve tantos e agora que você tem, você vive de forma ilegal. Eu aproveito aqui para dizer para vocês, queridos, sobre o casamento. As pessoas hoje em dia, as leis do nosso país dizem que basta a pessoa viver junto, que está casada, é a mesma coisa, mas a Bíblia não vê assim. Essa mulher, ela estava em pecado, porque ela não era casada. Então, o problema dela não é que ela vivia com um com o outro, mas ela não era casada. Então, a Bíblia, ela diz que o casal precisa ser casado publicamente. Tem que ser casado segundo as leis do país, para que ele tenha um relacionamento conforme o mandamento do Senhor. Então, aqui a gente aprende isso, né? Tá? Diz, você teve 5 maridos e esse que você vive com ele não é o seu marido, porque vocês não casaram, vocês vivem de forma irregular. E aí ele prossegue no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Primeiro, no verso 19, ela percebe que ele é profeta porque ele fala, né, a vida dela, e ela percebe que não é ele que está falando ali, é Deus, porque só Deus pode, né, ler o pensamento, conhecer o passado, conhecer a vida da pessoa. Ela entendeu, ela percebeu que ele era profeta. Só que, olha que fato interessante, vocês sabiam que os samaritanos não aceitam a Bíblia, aceitam só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés? Eles não aceitam. Mas ela sabia, o samaritano esperava o Messias, porque Moisés prometeu que viria Jesus, viria um profeta maior do que ele, o verdadeiro profeta, então eles aguardavam também o Messias. Por isso que ela veja que tu és profeta, ela já começou a desconfiar, será esse o Messias? Será que é ele o profeta? E elas não acreditavam nas profecias, porque os profetas anunciam Jesus, todos os profetas, né, os profetas que nós temos no Velho Testamento, mas eles não acreditavam, mas acreditavam em Moisés, que era o Pentateuco, que ele disse que viria, e eles estavam aguardando. Aí no verso 20 diz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. De acordo com o pano de fundo que eu já coloquei aqui, então vocês entendem esse versículo tranquilamente, né? Vou ler de novo. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É aquela questão dos 2 templos, né? Aquela disputa. E Jesus explica que é em Jerusalém sim, porque é ali que está a cidade de Davi, a cidade de Judá. Né, o Messias viria, a salvação viria. Ele fala, a salvação vem dos judeus, exatamente, porque vem da tribo de Judá, vem de Davi, da nação pura, que não se contaminou, até a vinda de Jesus.
Olha o que Jesus vai continuar dizendo. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem. Que hora é essa? A hora vem é exatamente a morte de Jesus e a ressurreição. Depois que ele morresse e ressuscitasse, não haveria mais lugar. Até então, Jesus estava no templo, Deus estava no templo. As pessoas iam ali, os sacerdotes, né, o sumo sacerdote tianiano, ali no templo, todo mundo ia lá no templo para cultuar, que lá era o lugar de adoração. E era ali, em Jerusalém, no templo. Mas ele disse: já vem a hora que não vai ser nem Jerusalém, nem no monte de vocês. Ele nem ignora, ele nem fica questionando com ela, exortando, que eles adoravam lá no monte Gerizim, além de adorar a Deus, outros deuses. Não, ele diz que aonde seria, que não seria em nenhum desses lugares. E no verso 22 ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mostrando para ela que assim, era o templo de Jerusalém. Os judeus estavam certos em adorar em Jerusalém. E errado porque fechou as portas para os samaritanos, não deixando que eles fossem adorar, provocando eles para que eles não só fossem idólatras, mas construíssem o templo no lugar errado. Olha o verso 23, prosseguindo a leitura. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adorar Deus em espírito e em verdade, querido. Vou dizer alguma coisa para vocês sobre isso. O que significa isso? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é o meu espírito. Adorar a Deus em espírito sinceramente, com sinceridade, com convicção. Só que isso não basta. Não adianta eu orar ao Senhor convicto, sincero, tem que ser em verdade. É espírito em verdade. O que é em verdade, então? Em verdade é de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus, senão não adianta. Esses são os verdadeiros adoradores. Para ser verdadeiro adorador, tem que orar convicto, uma oração sincera mesmo a Deus, sem olhar o externo, sem querer mostrar, se exibir e tudo mais, e de coração, brotando de um coração purificado, de um coração sarado. Oração, esse é adorar em espírito, mas tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos adoradores que nós temos aí de seitas que estão adorando em espírito, que eu estou falando que não é o Espírito Santo, que são sinceros? Os católicos adoram Jesus e adoram Maria, né, dizendo que é a mãe de Deus, adora os vários outros seres humanos. Ele está adorando em espírito, ele tem convicção, ele é sincero na sua adoração. Mas com relação à verdade, isso é verdade? Então, a adoração dele não está perfeita, não é aceita diante de Deus, porque ele está adorando em espírito e não está adorando em verdade. Não só os católicos, né, outras seitas, os mórmons, os testemunhos de Jeová, a maioria deles são sinceros em suas adorações, mas eles não estão na verdade, então não adianta. Tem que adorar em espírito, mas na verdade, de acordo com o que Deus determinou na palavra dele, de acordo com a palavra dele. Mas por outro lado também, se eu adorar, né, em verdade e não adorar em espírito também, eu vou ter problemas. Eu tenho a verdade, né? Eu sou um teólogo, mas que adianta isso? Eu adorar em verdade, mas não adorar em espírito, uma adoração sincera, com o coração realmente restaurado, sarado, sem querer me expressar, me exibir, sem nenhuma motivação que seja ela, que não seja realmente exaltar o meu Deus, com essa convicção de que vai adiantar. Então, quando pega isso, segura, a adoração em espírito e em verdade é exatamente isso. Se adorar com sinceridade, como tantos fazem, não só aqueles que seguem a palavra de Deus rigidamente, tantos fazem adorar em espírito, mas também adorar em verdade. Essas duas coisas estão juntas, caminham de mão dadas e não podem ser desvencilhadas, ok?
Então, feito isso, no verso 24 ele diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, não é a ideia de coisa que parte do nosso interior. Mas não só isso, né? Deus é espírito, então primeiro eu tenho que adorar ele por dentro. A adoração não sai simplesmente da garganta para fora, como muitos adoram o coração dele. Esse povo me louva com os lábios, diz Deus, mas o seu coração está longe de mim. O coração tem que estar perto de Deus, tem que ter intimidade com Deus. Então, tem que ser assim. Isso é adorar em espírito, né? Também Deus, Deus é espírito. Mas também, quando fala que Deus é espírito, é que o espírito ele não está num lugar só. Principalmente e exclusivamente o Espírito de Deus, que é onipresente. Então, eu não preciso ir num lugar específico para adorar Ele. Ele é Espírito. Espírito onipresente, Ele está em todo lugar. E agora eu quero orientar vocês, baseado nisso aqui, mais uma vez. Eu quero falar com vocês sobre orar no monte e orar nas madrugadas. E aí, como é que fica? As pessoas vão no monte orar. O que eu penso sobre isso? Orar nas madrugadas. É o seguinte, queridos, eu não tiro de lado, rejeito a questão de orar no monte, porque Jesus orou no monte, só que nós temos que tomar cuidado, que o local lá não é santo, o monte não é santo, a gente não fica mais perto de Deus, porque no sentido de que o monte é alto. A vantagem de às vezes a gente orar no monte é que você fica você com Deus, a sós com Deus, e consigo mesmo também. Você afasta de tudo, você concentra melhor, é isso. Não é que lá, tem que ir lá, porque lá é melhor, vai receber uma bênção melhor, não. Orar no monte. Quando Jesus ia para o monte, por que ele ia para o monte? Para ficar a sós com o Pai, com Ele mesmo. Então ali você concentra melhor às vezes, nem sempre, né? Às vezes vai aquela turma para o monte lá e faz festa lá. Às vezes desconcentra mais do que se fosse em casa. Eu digo assim, você vai como Jesus ia com a turma lá para o monte. Não. Ia com os discípulos, com um grupo seleto, muitas vezes a sós. Então, nessa forma. Porque por aí a pessoa que a turma para o monte, lá tem um lugar que tem até a igreja, e aquele povão danado. Isso aí não adianta. É melhor, às vezes, ficar em casa. Na madrugada também, a Bíblia recomenda, é a mesma coisa. O horário não é melhor do que os outros, não é santo. Mas na madrugada, às vezes, onde está tudo em silêncio, você tem mais concentração com Deus, você está a sós com Deus, assim como no monte, a sós consigo mesmo, é uma oração mais produtiva, você lembra mais de intercessão das pessoas, enfim, do seu pecado ali, você está meditando, tanto no monte como nas madrugadas, nesse sentido sim. Então, aqui aí não entra em contradição com o texto, porque está dizendo aqui que não é no Monte Gerizim, não é em qualquer lugar. E depois fala, o próprio Jesus vai para o monte, é por causa disso. O que ele quer simplesmente é ficar a sós com o Pai e consigo mesmo, e às vezes é bom. Eu às vezes sinto vontade de ir para um lugar assim isolado, e eu creio você também, levar minha Bíblia, meditar e orar, né, no monte, né, um lugar onde eu possa ver a cidade ali, estender a mão, orar por ela, como Jesus também fez. Foi para o monte alto uma vez, aí viu Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te foram enviados. Como eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Vamos prosseguir então, queridos, com a leitura, dito isso, com a nossa aula, mas é isso que eu queria dizer para vocês com relação ao monte, né, e orar nas madrugadas, que não entra em contradição com o que Jesus diz que em espírito, em verdade, em qualquer lugar. E ele prossegue: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então ela ainda está em dúvida, será que esse é o profeta? E ela joga mais um verde aí para colher maduro, e ela colhe madurinho, porque Jesus, quando ela fala assim, Jesus realmente se revela. Olha ela provocando Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas essas coisas. Aí Jesus se revela, Jesus se revelou para essa mulher, não sei se ele revelou para mais alguém aqui, não estou lembrando, eu acho que nessa mulher foi muito privilegiada. Depois da ressurreição ele se revelou, né, para as primeiras também mulheres que foram no túmulo. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Lembrando que essa expressão eu sou não é uma expressão comum, nós já falamos sobre isso, né? Isso é o nome de Deus. Quando Moisés falou, eu vou falar que nome? Quem falou comigo? Ele falou, você vai falar com o eu sou, falou com você, é o eu sou tudo em todos. Então Jesus quando fala, eu sou a luz do mundo, eu sou isso, eu sou aquilo, esse eu sou, ele está se revelando como o próprio Deus. Então ele se revela para aquela mulher e ela crê. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Então eles acharam estranho, né? Falar com a mulher, com a samaritana e aquele negócio todo, mas eles conheciam o seu mestre e eles entenderam e que seria melhor ficarem quietos nesse momento. E aí, a partir do verso 28, João prossegue. Quando a mulher deixou o seu cântaro, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher ficou tão empolgada, a descoberta dela era tão grande que ela não levou a água, ela deixou a água, aquele cântaro, porque ia atrasar ela estava com muita pressa em anunciar Jesus, em evangelizar os seus. Então, ela deixou o cântaro ali, onde estava, e foi correndo lá, e apesar, ela estava com tanta convicção que as pessoas lá escutaram ela perdeu a vergonha, ela perdeu o medo de quem ela era, da situação dela, e ela se dirigiu a todos naquela empolgação, naquela animação. A empolgação dela foi tão grande que todos acreditaram nela, que ela estava falando a verdade. E aí eles vão, né, até Jesus. Olhem, verso 31 agora. Verso 31 em diante. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Baseado naquela passagem de Deuteronômio que diz que não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo, isso aqui me traz mais satisfação do que o alimento. Então isso aqui me satisfaz, naquele prazer que a gente tem de comer, de alimentar. Jesus está dizendo que esse alimento aqui é superior, é melhor do que a comida, né, que é a fazer a vontade daquele que enviou. Ele estava numa missão muito especial, trabalhando com essa mulher que já estava na agenda de Deus, quando ele disse era necessário passar por Samaria. Então é isso que ele está dizendo aqui, que a comida, eles não sabiam que comida era, mas era muito mais prazerosa, muito mais importante do que o alimento físico. E aí você dá um pulinho aí e vai para o versículo 39. E aí está escrito, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha esse versículo de novo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher, como eu disse, né, a evangelista do Senhor, a missionária do Senhor, foi ali na convicção, na fé, e os homens creram, assim como ela. E aí ele prossegue e conclui, no verso 40 e 41. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra.
E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, queridos, essa é o texto, né? Um texto mais trabalhado, e é isso que o texto nos ensina, não é? Sobre Jesus, sobre esse trabalho tão maravilhoso dele com essa samaritana rejeitada, fazendo dela essa missionária e quebrando esses paradigmas aí, não é? Depois surgiu uma igreja muito forte em Samaria, não é? Que é dali que partiram, não é? Muitos missionários, e eles acreditam, os historiadores, que foi a partir desse trabalho de Jesus, dessa mulher ali, né? A primeira evangelista do Senhor, que começou o grande trabalho. Depois Filipe foi para lá, para Samaria, né? E a coisa já estava acontecendo lá, o povo já estava sedento e esperando, orando para que Deus mandasse um líder para fundar uma igreja ali, porque aquela mulher espalhou ali a palavra do Senhor sobre aquele local. Alguma pergunta, queridos, alguma contribuição? Fiquem à vontade. Vamos colocar em pé e vamos agradecer. Que o Senhor nos dê um dia abençoado e que todos nós e toda a igreja esteja aqui à noite para nós cultuarmos o nosso Deus, ouvir mais uma palavra vinda do Senhor para o nosso elevo espiritual. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por essa escola dominical, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, puderam refletir comigo sobre esse texto tão gostoso, tão importante, tão edificante, e os irmãos também que estiveram em suas casas, que também ainda participarão, ainda ouvirão esta palavra, essa leitura desse texto, a leitura explicativa, que todos possamos ser edificados, motivados, empolgados a estar na Tua presença e fazermos a Tua obra, Senhor. Nos dê uma tarde abençoada e também um culto logo mais abençoado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.